Agora sim, sejam muito bem-vindos para mais um encontro aqui, Happiness Manager. Nesses encontros, nós falamos sobre felicidade, bem-estar nas organizações, nós falamos então sobre saúde mental, sobre esses temas que envolvem essa nossa realidade atual e como nós podemos então atuar, sermos profissionais que verdadeiramente saibamos atuar, levando saúde, felicidade, muito mais do que isso, desenvolvimento e florescimento humano. Então, alegria reencontrá-los, né? Na semana passada fiz a primeira aula, essa é a segunda aula. Nossa ideia é continuar fazendo esses encontros, enfim, que não fique só aqui, né, só nesse momento, mas continuar encontrando com vocês para discutirmos juntos sobre esses temas, então. Alegria revê-los, estou vendo aqui os comentários. Alegria revê-los, especialmente aos alunos, né, que são meus alunos no IPOG, do MBA em Psicologia Positiva. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Aqueles que também foram meus alunos em alguma empresa, né, enfim, que nós já tivemos um encontro posterior, são muito bem-vindos aqui. Quem estava aqui na semana passada? Deixa eu fazer uma enquete geral aqui para ver quem estava aqui. Joyce, você estava, né? Jaque estava também. Clau estava. Carlinha estava também. Ótimo. Só para eu resgatar alguns pontos aqui também para ver quem estava ou quem não estava. Semana passada eu comecei trazendo alguns dados. Eu não coloquei ainda, mas eu vou disponibilizar para vocês o, o material da aula, tá? Eu coloquei lá só a gravação, né? Quem quis rever a aula teve essa possibilidade, ou quem não assistiu ao vivo que quisesse assistir teve essa possibilidade também. Mas nós falamos sobre o cenário atual que nós temos em saúde mental no Brasil, que é uma realidade alarmante, especialmente quando a gente para pensar que as pessoas estão muito mais no trabalho, né? Nós vivemos mais tempo, essa né, é uma frase que a gente escuta desde sempre. Nós passamos mais tempo no trabalho do que na nossa vida familiar, com as pessoas que nós mais amamos na nossa vida familiar. Imagine se esse trabalho ele é adoecedor. Vamos imaginar se esse trabalho mais promove adoecimento do que saúde. Se esse trabalho é um ambiente em que as pessoas se sentem muito mais sugadas emocionalmente, né? Nós estamos aqui com enfoque emocional, muito mais sugadas, drenadas, que a gente usa em psicologia positiva, que caminham muito mais para um murchamento do que para um florescimento. E por isso que hoje a saúde mental no trabalho, eu falei semana passada, mas eu quero frisar para aqueles que não estavam, ela deixou de ser apenas um complemento para ser uma necessidade, porque o ambiente de trabalho se tornou adoecedor ou ele pode tornar-se, então, um ambiente em que as pessoas caminham para o florescimento, para a saúde, para a sua melhor, para a sua realização enquanto estrutura humana, né? Enquanto ser humano. Então, hoje virou para mim uma missão trabalhar com saúde, bem-estar e desenvolvimento humano, muito mais do que apenas uma oportunidade de negócio, é para mim minha missão de vida. Ajudar as pessoas a se desenvolverem. E hoje a necessidade opa, está dentro das organizações. E por isso a ideia de continuarmos juntos nesse desenvolvimento. Então, eu vou deixar esse material aqui, mostrei o início, né? Comentei sobre o início da psicologia positiva e que realmente a PP ela começa como uma ciência que vai olhar o adoecimento humano, mas com estratégia para isso, para não parar nesse adoecimento humano, mas para a partir daí ajudar as pessoas a encontrarem o seu melhor. E eu acho interessante a analogia que Seligman faz, eu acho que é isso que nós devemos pensar para as empresas. Ele afirma muito, principalmente no Felicidade Autêntica, que foi o seu primeiro escrito, né? Que quando nós estamos falando de trabalhar bem-estar e felicidade, nós queremos ir além do que reduzir o adoecimento. Nós não estamos falando simplesmente para as pessoas deixarem de adoecer, o que já vai ser ótimo, né? O que vai ser maravilhoso. Então, recordando aqui dados, vou trazer os dados mais atuais, né? Esse aqui eu passei na semana passada, 30,67 percentual de casos de depressão, quando a gente olha para
por motivo de afastamento do trabalho, 17,9% de pessoas com transtornos ansiosos em 2022. O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. 288 mil pessoas são afastadas por incapacidade relacionada a transtornos mentais e comportamentais, né, do ambiente de trabalho, e 38% é o aumento de 2023 em relação a 2022. E cabe lembrar que para 2024 a nossa projeção é de um aumento de 20% desse número que já é estrondoso. Então, olhando essa realidade, nós falamos muito, semana passada eu trouxe esses dados alarmantes aqui, foi a nossa discussão principal, o quanto que o nosso mundo está adoecido e o quanto o Brasil está adoecido. Né? Eu brinco isso muito, quem assistiu já minha aula de saúde positiva, eu falo sobre isso. Nós poderíamos ocupar o ranking das primeiras colocações em vários aspectos, né? Como foi bom nas Olimpíadas ter a Rebeca em primeiro lugar, né? Esse ranking a gente gosta, a gente quer, a gente almeja. Mas o ranking do adoecimento, esse não. E, infelizmente, esse ranking nós estamos nas primeiras colocações. De casos de burnout, casos de depressão, casos de ansiedade. E isso impacta que o nosso enfoque maior é saúde no trabalho, mas isso impacta, claro, né, esse aspecto também para aquelas pessoas que não estão no ambiente de trabalho. A gente tem números alarmantes da mesma maneira. Pensando nesse aspecto do que é, então, quando nós estamos falando de felicidade no trabalho, é reduzir esses casos, Poliana? Sim. É reduzir a infelicidade? Sim. É reduzir a infelicidade e, se possível for, claro que o nosso objetivo maior é reduzir os casos de adoecimento. Mas pegando por base o que o Seligman traz, né, isso eu não coloquei na semana passada, essa é a minha reflexão aqui, ele nos diz que nós somos profissionais que não queremos apenas reduzir a infelicidade, mas nós queremos aumentar a felicidade. Então, quando nós falamos, imagine aí, né, o ponto zero, quando a gente fala de felicidade. Quando a pessoa ela está adoecida, ela está aqui para baixo, ela está no fator negativo, concordam comigo? Ela está na infelicidade. É esse adoecimento. Uma pessoa, por exemplo, em depressão, ela está num polo negativo. Se eu vou trabalhar a redução da infelicidade, eu estou trabalhando para reduzi-la para um ponto zero novamente. Mas o que nós realmente desejamos é aumentar a felicidade. O nosso objetivo, ele é ainda mais desafiador, porque a nossa visão vai além. Nós queremos, além de reduzir a infelicidade, aumentar a felicidade. Só ver o áudio aberto. Aumentar a felicidade. E como nós podemos trabalhar isso? Com ações precisas, com intervenções precisas. Quando nós falamos dos pilares do bem-estar, é justamente nesses pilares que nós queremos elevar o bem-estar das pessoas. Reduzir, sim, principalmente olhando para as organizações, pontos de desajustes que geram adoecimento. Nós queremos isso. Olhar como estão aspectos, por exemplo, como da liderança. Se a liderança está adoecedora, né, adoecendo as pessoas, na verdade, é um ponto importante para a intervenção. Então, nós precisamos olhar o que gera o adoecimento, para, a partir disso, também realizar as nossas intervenções e também realizar projetos, aí sim, de bem-estar, de aumento de felicidade. Vamos imaginar aqui uma situação, e aí eu quero ouvir vocês comigo. Imagina um ambiente adoecedor, ok? Que o líder, por exemplo, comete assédio moral, que ele vive gritando com os colaboradores, ou que essa empresa ela paga mal pra caramba, ela não valoriza os seus funcionários, trabalha aqui porque quer, se não quiser fica desempregado. Então não tem nenhum tipo de um ambiente acolhedor, né, nesse sentido relacional. E aí eu vou, enquanto RH, e faço aniversariante do mês. Ah, é uma prática de bem-estar, é uma prática legal, vou fazer aniversariante do mês. Eu vi que numa empresa eles colocaram um puff ou uma mesa de ping-pong, por exemplo, né? Aí eu começo a trazer ações de,
sei lá, eu até estava vendo uma entrevista agora que falava isso. Imagine colocar um dardo, né? Aqueles locais de atirar dardo de brincadeira, né? Ah, isso aqui é um ambiente para o meu colaborador. Aí você coloca lá, ele vai atirar dardo, ele vai brincar de pebolim. Ok, isso é muito válido. Isso é muito bom. Mas concordam comigo que isso não é o que vai realmente trabalhar bem-estar e felicidade? Né? O que hoje as pessoas acham que estão investindo em felicidade e bem-estar é isso. São programas que sim são importantes, mas aqui o que nós queremos é ir além. É algo que verdadeiramente atue no subjetivo, no psicossocial, nos relacionamentos, na forma com que essa pessoa percebe o próprio trabalho e como a partir daí ela consegue se conectar para o seu desenvolvimento. Então, são ações muito mais amplas do que apenas oferecer estruturas. Oi? Ok. Do que apenas oferecer estruturas fixas, digamos assim. Novamente, eu não estou desmerecendo essas ações e achando que elas são desnecessárias, tá? Eu estou dizendo que em um contexto adoecido, isso é só um ponto ali. Isso não é o que realmente vai fazer a diferença para esse nível de adoecimento aqui. Então, talvez a gente esteja trabalhando ali um percentual de reduzir a infelicidade. Novamente, é importante reduzir o mal-estar ali. Mas não é só isso. É ir além. Né? Imagine aí que você vai colocar lá esse negócio, o colaborador está morrendo de raiva do líder dele ou da forma com que ele foi tratado, ele vai pegar o alvo lá e vai colocar o rosto do líder dele para acertar, né? Ou vai pegar aquele saco de pancada, é para desestressar, vai colocar a foto do líder para desestressar ali, né? Então, nós precisamos partir do princípio de que existem fatores, especialmente relacionais, no sentido de como o colaborador se percebe, como ele percebe os colegas e como ele percebe a pessoa para quem ele trabalha. Porque aqui está o fator principal. Para quem eu trabalho? Para quem? Porque o colaborador vê assim, eu estou aqui dedicando a minha vida para esta pessoa, que geralmente é o líder, né, que representa a empresa, para esta pessoa que eu estou dedicando as horas da minha vida, e essa pessoa está me maltratando, enfim, ou não está me valorizando como eu gostaria de ser valorizado. Então, nós precisamos olhar para essa perspectiva. A GPTW, a Great Place to Work, ela trabalha com a metodologia justamente de olhar esses três princípios. O colaborador, um excelente ambiente de trabalho, é onde o colaborador confia para quem ele trabalha. Então, ele olha para o líder, que representa para ele a empresa, e fala: Nossa, eu confio. Eu confio nessa pessoa. Confio para quem ele trabalha. Ele tem uma boa relação com seus pares, que é uma relação chamada de camaradagem, tá? E ele tem orgulho do que ele faz. Então, ele olha para o próprio trabalho e fala assim: eu consigo ter orgulho do que eu faço aqui. Eu consigo ter orgulho desse trabalho que é realizado aqui. Então, esse é um bom ambiente de trabalho, porque a forma com que as pessoas em si falam sobre o meu trabalho pode me ajudar a ter orgulho do que eu faço ou desprezo pelo que eu faço. Ou seja, falar que aquilo é insignificante. Pode ser um trabalho extremamente primordial, mas a forma com que essa configuração começa a me mostrar sobre o meu trabalho, eu posso ter orgulho ou não. Ou às vezes eu não tenho a dimensão o quão é importante aquele trabalho que eu realizo. E aí é o papel do líder da empresa, das ações, me ajudarem a perceber como algo válido. Por exemplo, pessoas do nível operacional. Eles podem olhar para o próprio trabalho e dizer: olha, isso aqui não é tão bom assim. Vou dar dois exemplos, na verdade, de dois alunos, né? Duas alunas. Uma aluna minha, acho que eu já contei isso para algumas pessoas aqui, uma aluna minha que é enfermeira, e ela atua com bem-estar nas UPAs, né, que são pontos de atendimento ali. E ela queria fazer isso, ajudar as colaboradoras da limpeza a sentirem orgulho do que elas fazem, né, dentro de um atendimento médico. Então ela chegava na UPA e falava assim, olha, né, além dela falar, dela demonstrar, ela chegava já com um ponto assim, nossa, que UPA mais cheirosa! Essa é a UPA mais limpa que eu conheço. Olha quanto o trabalho de vocês ajuda a saúde do nosso paciente. Isso aqui é fundamental. O doutor fulano ali, ó, não consegue fazer nada se não for o trabalho de vocês. Então ela disse que ia falando e trazendo isso no dia a dia, e é claro que, né, existia valorização ali em um nível institucional também, para que essas colaboradoras da limpeza percebessem o trabalho como algo
valoroso. Uma outra aluna nossa, que ela é a gestora de uma empresa grande, eu acho que talvez a maior do Brasil, da área de, não sei qual especificamente, né, o termo técnico, mas que trabalha as castanhas do caju, produzindo ali produtos que viram o leite de castanha, o creme de castanha, ok? Então, é justamente trabalhar em uma indústria que fazem a manufatura, não sei qual é o termo técnico, dessa castanha do caju, é lá de Fortaleza. Então, ela disse que aquelas pessoas que trabalhavam direto com a castanha, o nível mais operacional, eles tinham vergonha, porque a castanha do caju, ela solta aquela nódia, sabe? Não sei se vocês já viram, ela solta um líquido que mancha onde encosta. Mancha a roupa, deixa tudo preto. A hora da torra ali da castanha do caju deixa tudo preto também. Então, geralmente eram pessoas muito simples e que estavam por um motivo ou outro, enfim, pela operação do trabalho, muito sujos. E eles morriam de vergonha de assumir isso, de assumir o seu posto de trabalho, de assumirem sua profissão. É como se para a área, assim, a comunidade, isso fosse algo de demérito, você trabalhar daquela maneira. E enquanto empresa, a partir disso, né? Enquanto empresa, a empresa começou a trabalhar essa valorização. Começou, inclusive, dando uniformes brancos para eles entenderem que, independente da mancha do dia a dia, eles estavam num setor que era, assim, um setor de limpeza, um setor de orgulho, um setor de se olhar bem, de ter orgulho do que faz. Então, eles começaram a trabalhar ações internas do próprio orgulho dessas pessoas, de revisitarem a sua profissão e olhar e falar, é algo digno, é algo extremamente digno. Não? Então, é esse olhar que nós precisamos entender que ajudar o colaborador a perceber o seu trabalho é um dos pontos primordiais quando nós estamos falando de felicidade e bem-estar. Deixa eu só ler também os comentários. Opa, os comentários de vocês aqui, ó. A Aline colocou, né? Confio no meu líder, tenho uma boa relação com os meus pares e faz algo valoroso, significativo. Exatamente. Eu acho que eu tenho isso em slide, se tiver eu acrescento já. Acho não, né? Eu tenho isso em slide, vou acrescentar aqui para vocês. A Joyce colocou, né, prof, eu colocava no informativo interno alguma ação de cada equipe mensalmente, pois quando trabalho em RH, notava que uma equipe não sabia muito bem o que a outra fazia, por isso não entendia a importância dessa sinergia. Perfeito. E eu vou valorizar aquilo que eu conheço, Joyce. Se eu conheço o seu trabalho, eu passo a entender melhor e valorizar. E se não há essa comunicação, se eu estou em ilhas, como é que vai haver sinergia e como é que vai haver respeito? Como é que vai haver, sabe, assim, valorização? Eu começo a, sei lá, inventar ideias sobre o que eu sei da sua área, do seu departamento. E que muitas vezes não condiz com a realidade do que está sendo colocado ali, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente entende, então, que existem fatores importantes para serem trabalhados para nós começarmos a construir esse excelente ambiente de trabalho, que, novamente, impacta em como a pessoa se percebe, em como a pessoa percebe os seus relacionamentos e o como ela percebe a liderança, né? Mostrei esse slide aqui semana passada para vocês, que é assim que nós começamos a construir os EPIs da saúde mental, que é justamente com essa valorização, né, com esse olhar positivo. Vou comentar com vocês, eu estava estudando esses dias o case da Chili Beans. Não sei se vocês sabem que a Chili Beans também tem diretoria de felicidade, né? Assim como semana passada eu apresentei o case da Heineken, tem o case da Chili Beans também, que começa a implantar a sua diretoria de felicidade justamente com esse olhar de como nós podemos ajudar as pessoas a florescerem. Também jornalista, como eu falei na semana passada da Isabela Camargo, a também jornalista Denise Save, né? Ela casou-se com o dono da Chili Beans. Então já tinha ali uma empresa, né? Ela falava, eu estava ali, né? Eu estava com o dono da empresa. Então, quando ela passou a perceber que ela precisava pensar sobre o seu sentido no trabalho, sobre olhar mais para si, mais para a sua vida, mais para aquilo que ela entrega para o mundo, ela buscou o conhecimento da psicologia positiva, né? Ela fez o percurso que muitos de nós fizemos. Nós temos um momento de o que que eu vou entregar para esse mundo, nós começamos a conhecer as ferramentas que me ajudam a me conectar com isso que eu entrego para o mundo, né? Muitas vezes o autoconhecimento, né? Entender um pouco sobre o nosso perfil, nossos talentos, nossas forças, e aí nós nos apaixonamos para isso e falamos, olha, eu quero entregar isso para o mundo, eu quero entregar isso para os outros também. Então, a psicologia positiva também fundamenta
essa prática na vida dela. E ela buscou, então, fazer uma formação em psicologia positiva e uma formação como Chief Happiness Officer, né? E aí, depois que ela se formou, então ela falou, eu vou aplicar dentro da Chili Beans. Eu vou aplicar aqui a nossa estratégia. E ela diz que justamente neste ponto ela começou numa ação de sensibilização, de convencimento, né? De mostrar a importância para as pessoas. Ela disse que um colaborador chegou para ela e falou assim: Nossa, quando eu vi você convidando para falar sobre esses aspectos, eu tive preguiça, eu não queria vir. Mas hoje é o terceiro encontro e eu queria te agradecer, porque esses momentos estão transformando a minha vida. E ela falou: aquilo ali valeu a pena para mim porque eu não estava apenas ajudando aquela pessoa a trabalhar melhor, eu estava ajudando aquele ser humano a estar melhor, né? A ser uma pessoa melhor no sentido de se conectar mais consigo. Então, essas estratégias que nós queremos é justamente porque existe um humano lá trabalhando. Existe tudo que nós falamos na semana passada de impacto, né, engajamento, de impacto na redução da rotatividade, na lucratividade da empresa, tudo sim, 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 sim para tudo. Nosso trabalho como Happiness Manager, né, nós teremos realmente esse impacto fenomenal em estratégia e resultado de trabalho. Talvez este seja o principal argumento de vendas que nós vamos levar para dentro das organizações. São aqueles dados. Se vocês precisarem, eu estruturo até num slide maior, né? Porque está ali reunido, eu vou estruturar enquanto um projeto de trabalho que está dentro da formação. Mas esse é o nosso principal argumento de venda para dentro das empresas. Para a Joyce chegar lá e dizer, olha, CEO, né, o diretor, eu vou implantar isso aqui, nós vamos começar com essas ações, porque esse impacto, olha que quantidade de estudos, olha, as pessoas vão trabalhar mais, vão produzir mais, vão te entregar mais resultado, vai reduzir turnover, vai reduzir o custo, nós temos X custo com desligamento, então nós temos todos esses argumentos muito bem fundamentados. Já não é mais uma prática floreada, é uma prática real. Mas pensem aí no impacto que nós temos a partir disso, que não é só reduzir a infelicidade e aumentar a produtividade, é reduzir a infelicidade, aumentar a produtividade, aumentar a felicidade das pessoas. É olhar o humano que está ali, né? Isso que eu acho assim embelezador do nosso trabalho. É um negócio, porque a gente está falando aqui de negócio, né, gente? Nós estamos falando sim de nos posicionar no mercado a partir disso, de vender isso enquanto trabalho, né? Muitas pessoas me perguntaram, Polly, eu posso atuar com consultoria de bem-estar? Sim, você pode e você deve, né? Levar isso para as empresas enquanto consultor de bem-estar, você pode estar dentro da sua empresa trabalhando com isso, você pode trabalhar com desenvolvimento humano de lideranças, olha, eu vou trabalhar líderes para que eles sejam promotores desse bem-estar. Isso é fenomenal, né? Além de tudo isso, é pensar no impacto no humano que nós temos. Então, nós temos uma frente de trabalho que é um negócio, mas que é uma missão. Eu acho que talvez isso não me conectaria tanto se não existisse essa missão por trás. E missão que eu estou dizendo é assim, olhar o nível de pessoas de adoecimento e saber que nós temos estratégias para trabalhar. Para quem já atendeu com psicologia positiva, de dar uma devolutiva de um via, sabe do que eu estou dizendo? Quando a pessoa começa a olhar suas próprias forças e falar assim, caramba, nossa, eu não sabia que eu tinha tanto potencial assim, nossa, eu não tinha olhado ainda para o meu potencial dessa maneira. Quando uma pessoa chega para você dizendo que não tem talento e você ajuda a perceber que tem talento, o quanto que aquilo ali brilha, o quanto que a forma dela de ser muda, o quanto que às vezes uma colocação, uma orientação, uma mentoria que você fizer com alguém já vai mudar o percurso de carreira dessa pessoa. Então, aqui sim, negócio, é estratégia de venda, né? Nós vendemos isso, eu vendo isso enquanto trabalho para as empresas. Mas como é bom alinhar isso com missão pessoal, né? Saber que nós estamos ajudando aí a melhorar, sim, a saúde mental das pessoas, a saúde emocional das pessoas. E hoje eu convidei para estar aqui, vou mostrar para vocês depois a plataforma ali do Rapflow, tá? Mas hoje eu convidei o Eli para estar aqui comigo, justamente porque ele ministra aqui no IPOG, né? O Eli foi nosso aluno, ele vai contar para vocês, foi nosso aluno e hoje é nosso professor com muito orgulho. E ele ministra dentro do MBA um módulo de saúde positiva, né? Para quem faz presencial, a gente não tem esse módulo é só remoto. Então, é um módulo que a gente busca olhar justamente esses aspectos, né? E como ele também é um Chief Happiness Officer,
eu pedi para que ele trouxesse aqui um pouco da realidade dele, dessa prática profissional. Então, nós entendemos semana passada, para quem não assistiu, gente, eu vou colocar de novo a live da semana passada. Faço convite para vocês, porque modéstia à parte, ficou muito bom ali trazer dados e olhar a realidade do Brasil. Então, nós olhamos ali a realidade do adoecimento, como nós estamos, tá? Ah, a Karina falando que teve aula com você ali, ó. Como nós estamos no momento, né? Qual é a realidade de adoecimento. Mostrei ali para vocês o case da Heineken como uma possibilidade, né? Falando, é possível, o negócio impacta, dá muito resultado. Mostrei para vocês o Rap Flow e foi quando eu abri as inscrições para a comunidade, né? E hoje eu pedi ele para trazer, vamos falar um pouco mais de prática, né? Então, Eli, seja muito bem-vindo aqui, uma alegria, uma honra. Obrigado por sempre aceitar meus convites de loucura, assim. Seja muito bem-vindo aqui, Eli. Muito obrigado, Poliana. É um prazer estar aqui com você e com todas essas pessoas, encontrando a Karina aqui, né? Falando para ela que legal te ver aqui. Ela vai enjoar de mim, né? Porque já passou sexta à noite, sábado o dia inteiro, E nós, ontem. né? Mas muito bom, pessoal. Está aqui, um prazer enorme. Obrigado, Poliana, pelo convite. Imagina. Não sei se você já quer que eu inicie, já é o momento. Se Sim, pode, você. pode começar. Vou te colocar como anfitrião, para você Tá bom, conseguir compartilhar também ali sua formação, né? Enfim, contar para nós aí sua prática profissional. excelente. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, né, é um prazer para mim estar aqui com vocês e de antemão posso afirmar para vocês que vocês fizeram a melhor escolha, né, de estar nessa formação de Happiness Manager, né, escolhendo aí falar de um tema tão rico, né, com tanto sentido e com tanto significado, né, dentro do dia, dos dias atuais, né, do momento atual, do mundo como ele está hoje, né? O mundo ele vem caminhando aí com grandes avanços tecnológicos, com grandes avanços industriais, com a tecnologia, mas nós vemos também um regresso de alguma forma do ser humano se ver e de se entender como humano, de fato, né? Entender as nossas limitações, as nossas falhas. Eu costumo sempre brincar, entender que o departamento de milagres, ele permanece sendo com Deus, né? Que os nossos dias, eles são limitados, que nós temos 24 horas por dia e por mais boa intenção que nós tenhamos de fazer o impossível acontecer, isso não é possível de ser feito, porque trabalhamos só com as possibilidades. E eu vim da área de saúde antes de estar na indústria farmacêutica. E na área de saúde nós tínhamos um trabalho, um projeto de humanização. E eu sempre abria, né, esse trabalho falando a que ponto nós chegamos na sociedade e no mundo de hoje de falar de humanização para seres humanos, né? É algo muito simples, mas que eu vejo de uma profundidade gigante para a gente parar e pensar em um contexto, né, social e antropológico de onde a humanidade ela se perdeu para nós termos que falar de humanidade, né, de humanização para seres humanos. E aí eu começo, né, ó, fazendo o convite para vocês nesse momento. Vou compartilhar aqui a minha tela, mas o meu primeiro convite, antes mesmo até de me apresentar, é de você olhar para você, né? Hoje e parar e entender como que você chega aqui nesse momento e como você está aqui hoje, né? Brincando sério, talvez, não sei se é da época de todos, mas eu voltava da escola doido para ver Chaves, né? E aí a gente sabe que os personagens de Chaves tinham muita expressão, e um deles aqui que eu gosto muito é o Kiko. Como que você está aqui agora? Você não precisa de me responder, nem colocar no chat, mas um momento de autorreflexão.
E eu sempre gosto de chamar a atenção para, antes de falarmos de qualquer tema, nós falarmos de nós mesmos, porque isso muda tudo, né? Isso muda o sentido que nós damos ao aprendizado, isso muda a valoração que nós damos às coisas a qual nós nos comprometemos a fazer. E você já parou para pensar em um dia que você não está bem, né? Que você acordou mais triste ou mais irritado, o quanto o seu dia, as suas tomadas de decisão, ela caminha junto com a sua emoção? E às vezes nós estamos tão no automático que perdemos essa sensibilidade de nos olhar para como humanos. Em outras palavras, perdemos a sensibilidade de saber como nós estamos e como nós nos sentimos. Então, para esses minutinhos que eu vou ficar com você, eu te faço esse convite a olhar para dentro antes de olhar para fora, ver como você está, porque ver como você está, você tem a capacidade de se autorregular para conseguir estar no aqui agora. Talvez um dos maiores desafios que a gente vivencia no mundo atual, né, é o desafio de presença. De estar no aqui e agora. A tecnologia, né, o celular, ele nos roubou muitas coisas. E às vezes, uma das coisas principais, estamos tão conectados com um mundo aqui e esquecemos de nos conectar com esse mundo aqui. Então, olhar para você é se conectar com você mesmo e estar presente. Tem uma frase que diz: diga-me, eu esquecerei, ensina-me, eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Então, eu estou envolvido com vocês e gostaria muito que vocês estivessem envolvidos nesses temas de os minutos que eu tenho. Falar sobre saúde mental, sobre felicidade, sobre bem-estar dentro das organizações, ainda hoje é um desafio. E muito se fala em ROI, né? É, Qual que é o retorno que eu vou ter sobre o investimento? Isso é o ROI. É, Já tem estudos hoje que diz, né, que em saúde mental é 4 por um, né? Um estudo aí que a cada a cada $1 investido, há um retorno de $4. Mas muito além de falar de ROI, que é esse valor dispendido, né, versus o quanto foi obtido, sobretudo a profissão, né, do Chief Happiness Officer, vocês agora do Happiness Manager, é falarmos de VOI, que é o valor sobre o investimento, né? Que é um olhar financeiro muito mais sustentável e perene. Então, é avaliar quais são os ativos intangíveis que contribuem para a performance, nessa perspectiva de longo prazo. Os resultados, às vezes, não vão ser observados em poucos meses ali naquele momento, mas eles tendem a tornar-se robusto e resilientes em anos. Toda e qualquer venda dentro de uma empresa, né, o executivo ele vai perguntar quanto que eu vou gastar, né? Quanto custa investir em programas de felicidade, de bem-estar, de saúde mental? E eu aprendi com a Carla Furtado uma pergunta que fez muito sentido e que transformou o dia dentro da empresa a qual eu faço parte, o quanto custará não investir? Porque o custo da infelicidade ele já está a postos aí, né? Acho que nas lives e nos momentos a Poliana trouxe dados importantes para vocês aí de quanto já custa a infelicidade. Então, ao invés de perguntar quanto custa investir, eu costumo perguntar quanto custa não investir. E aí, esse quanto custa não investir são dados e fatos que dentro das organizações você consegue levantar. Qual é o índice de absenteísmo? Qual que é o turnover de dentro da sua organização, né? O quanto você gasta com isso? Qual que é o índice de engajamento, de produtividade? Quais são os indicadores que você tem? Hoje eu trabalho dentro de uma indústria farmacêutica. Quais são os indicadores de performance que você tem? Né? E o quanto isso impacta. E nós vemos com que equipes engajadas têm muito mais produtividade. E isso dados gigantes. Eu não quero ir muito longe, né, com dados da Gallup, de outro instituto. Eu quero trazer para vocês dados da empresa a qual eu trabalho e atuo hoje. Fizemos um projeto dentro de uma linha específica de produção, não atrelado especificamente à felicidade, mas ligado a engajamento, né, com método e com programas de desenvolvimento. Nós saímos de um OEE, que é a performance da máquina, né, ali produtiva de medicamento, um OEE, né, que é a eficiência global da máquina de 17%, e conseguimos chegar com engajamento com uma performance de 64%.
Isso falando em uma máquina produtiva. A máquina, ela produz sozinha? Não produz, né? Empresas não são quatro paredes, não são maquinários robustos, não são tecnologia de ponta, empresas são pessoas. E aí eu trago um pouco desses dados para vocês aqui da máquina. Ponto importante aqui para vocês, não tão importante quanto o assunto, né? É quem sou eu. Isso daqui é um pouco do meu currículo, e o ponto importante não é o meu currículo, né? Quem sou eu mesmo. Aqui está o meu currículo, então eu sou psicólogo, especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Tenho a satisfação de falar do IPOG da turma 001, né? PP GIN 001 de 2015, né, que iniciou, então sou muito feliz por isso, onde eu conheci a Poliana, e ano que vem já faz 10 anos que nós nos conhecemos. Aí, sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho, tenho uma formação na Fundação Dom Cabral, tenho um certificado de coaching de pontos fortes, em Chief Happiness Officer, enfim. Mas se não sou eu, esse é o meu currículo. Depois você pode encontrar no LinkedIn lá. Eu sou Eli, filho da Dona Rosa, do seu Elijar, né? Pai do Miguel, marido da Cássia, irmão mais novo do Flávio e do Rogério. Então, isso é quem sou eu, de fato, e o que dá sentido na minha vida. Indo para pontos importantes aqui, acho que o primeiro ponto do trabalho de um Chief Happiness Officer, de um Happiness Manager, né, que é onde vocês estão, é saber, né, e ter um conhecimento profundo do que você está trabalhando e do que você está dizendo. Um produto que eu estou oferecendo ou algo que eu estou avaliando e indo, é um produto de saúde, é saúde mental, é bem-estar, é felicidade, né? Esse desenho é um slide da própria Carla Furtado, né? Eu tive a honra e o prazer de fazer a minha formação com ela e de ter ela dentro da empresa por um tempo como consultora e apoiando no projeto que nós fizemos. E quando ela trouxe essa figura, foi muito importante para nós definirmos e delimitarmos os trabalhos a qual nós estávamos pretendendo fazer e a qual nós iríamos fazer, entendendo que sem o básico, sem saúde básica, sem aspecto de saúde básica, pouco provável eu conseguir falar de saúde mental, né? Se nem a saúde física ali está sendo atendida. Eu começo a falar em saúde mental, mas dentro de saúde mental, Martin Seligman já afirmava que bem-estar é um dos fatores, né, atribuídos à saúde mental. E aí, quando eu olho felicidade, eu olho aspectos mais subjetivos e de valoração pessoal de cada um dentro dos aspectos do trabalho. Muitas empresas, né, confundiu-se o Chief Happiness Officer, o trabalho de felicidade dentro das organizações com playgrounds, né? Então, o modelo Google de ser, com piscina de bolinha, com escorregador, a ponto de infantilizar as relações adultas dentro do ambiente de trabalho, como se playgrounds fosse trazer felicidade para adultos, né? Como que se um parque de diversões dentro do ambiente de trabalho fosse trazer ali uma diferença significativa no que diz respeito à felicidade. E hoje a gente vê, né, o que o efeito Google trouxe para muitas organizações foi infantilizar as relações e trazer um ambiente de playground onde eu não vinculo isso com resultado efetivo, eu não vinculo isso com metas específicas, né? Não adianta ter sexta-feira livre, ter short Friday, né? Se o meu dia a dia, a minha gestão, ela me enlouquece, né? Se no dia a dia as empresas me adoecem, né? Não adianta eu falar que eu vou trabalhar menos um dia na semana, se nos 4 dias que eu estou lá, eu tenho a sensação de trabalhar 4 dias seguidos, onde eu não me desconecto dentro das 24 horas de cada um desses dias. Então é importante a gente delimitar do que nós estamos falando e entender o que, né, eu preciso de ter de aspectos de saúde, entendendo as limitações das pessoas, porque empresas são pessoas, né, pessoas que comem, que dormem, que se relacionam, né, que têm o seu corpo físico e que precisam de estar bem ali para funcionar, para eu poder falar de felicidade dentro das organizações, né? Eu preciso de falar também de saúde, eu preciso de ter um ambiente de segurança psicológica, que eu vou falar de saúde mental, eu vou ter um ambiente onde tenha relacionamentos positivos, onde as pessoas vão se sentir bem de estar ali, e aí isso vai vir por consequência fatores e atributos ligados à subjetividade, né, da felicidade em si. E quais são os benefícios, né, de um programa de saúde mental e de bem-estar?
Então, a gente tem alguns bem importantes aqui, né? Melhor desempenho, produtividade e criatividade, redução das taxas de absenteísmo e presenteísmo, melhoria do clima organizacional e das relações interpessoais, tem melhor bem-estar, né, emocional, com redução tanto dos sintomas de ansiedade, quanto de depressão, quanto de estresse, maior atração de novos profissionais e retenção de talentos, né? Então, esses são benefícios básicos aí e comprovados por dados, fatos e evidências que têm o benefício de um programa de saúde mental e bem-estar. Nesse momento, eu vou parar de compartilhar a minha tela só para trazer para vocês o meu momento atual como empresa e o momento pregresso quando nós fomos falar de do Chief Happiness Officer. Momento atual, né? Eu vou apresentar para vocês um programa de saúde mental que está sendo implantado aí pela nossa área de saúde. Vou trazer para vocês um pouco do que vai ser feito e do que está na perspectiva. Vou trazer um momento atual também da nossa revisão de cultura, mas indo lá atrás, em um momento pregresso, né, no planejamento estratégico da companhia de 2021, estava plotado um dos temas para a área de gente e gestão, que é a área que eu atuo, e estava escrito felicidade corporativa, né, um dos nossos pontos estratégicos de ser abordado no ano de 2022. E tendo já a psicologia positiva na veia, né, como parte do meu ser e viver, quando eu vi, aquilo brilhou os meus olhos. Eu confesso para vocês, sim, que brilhou muito, é, no sentido até da minha surpresa dentro da organização do tema, está tendo uma relevância e importância sem ser provocado e falado pela área, né, de pessoas propriamente dita. Então veio um pedido de falarmos dentro da empresa. Então eu fiquei super feliz por isso. Quando eu fiz a minha pergunta do porquê aqueles temas estava ali, eu não fiquei tão feliz do tanto quanto eu vi, porque a resposta foi: o mercado tem falado, as principais empresas têm falado, as grandes organizações têm falado disso, é o tema do momento, e precisamos falar também. Atuo em uma indústria farmacêutica, hoje nós temos uma média de 11 mil colaboradores, né, lá dentro. Só na fábrica em Anápolis, que é onde eu fico a maior parte do tempo, nós temos 6.500 colaboradores, né? Então, é um universo muito grande. Ouvir isso em um primeiro minuto me frustrou, né? Mas eu falei, bom, como um bom ideativo nos pontos fortes, eu falei qual ideia eu posso ter para reverter isso dentro da situação. Perguntei se eu poderia assumir esse tema lá dentro da organização, entendendo que uma andorinha só não faz verão, minha avó já dizia isso, né? Quando eu assumi o tema, a proposta que eu fiz foi de nós montarmos um grupo multidisciplinar para atuar com a frente de, né, felicidade no trabalho, como estava plotado lá na estratégia. Montamos um grupo de 12 pessoas, né, e dentro desse grupo, com alguns executivos dentro das áreas de gestão de pessoas, e esse grupo tinha um primeiro grande objetivo de estar em sinergia, porque nós tínhamos uma cultura até então que trabalhava muito por silo, né? E quando eu falo por silo, a área de saúde estava fazendo seus projetos, conversando lá, e eles conversavam dentro só da área de saúde. A área de desenvolvimento organizacional, que é o que eu estava dentro do seu mundo ali, trabalhando os projetos, né, de educação corporativa dentro do seu contexto. A área de business partner, que atende o negócio junto com o negócio, trabalhando à sua frente. A área de comunicação, da mesma forma. Então, a gente vinha silos. Muitas vezes as áreas tinham iniciativas parecidas, mas que não se conversavam, e às vezes a gente lançava dando uma conotação, né, diferente, mas olhava às vezes projetos querendo fazer a mesma coisa e andando separado. Então a primeira proposta foi: vamos juntar esse grupo e vamos formar uma squad, né? Usando a metodologia ágil, uma squad é um grupo de trabalho onde eles têm um projeto em específico que vai atuar para fazer uma entrega. Nessa squad, o que que eu trouxe? Primeiro ponto, antes de tudo e qualquer coisa, é o letramento na ciência da felicidade no trabalho.
Então, quando eu trago letramento na ciência da felicidade do trabalho, foi onde nós fizemos a formação dessas 12 pessoas que estavam na frente em Chief Happiness Officer, né, lá na época, que é o Happiness Manager, né? Vi com a Poliana aí, tá sensacional o conteúdo que propôs. Então, a gente fez esse letramento, essa formação das 12 pessoas. Não adiantava eu ter um conhecimento em psicologia positiva, a gerente executiva da área médica ter o seu conhecimento ali, né, de saúde das coisas, mas se a gente não falasse a mesma linguagem do mundo atual e ficássemos no mesmo nível. Precisávamos ficar no mesmo nível para falarmos entre nós, para falarmos em uma comunicação ascendente, né, com o board da organização e ter convencimento do porquê o nosso projeto fazia sentido, e precisávamos falar com todo o grupo da empresa também a mesma língua. Eu não podia ter mais iniciativas desassociadas uma da outra. Então, o primeiro ponto foi juntar esse grupo. Segundo ponto foi fazer esse letramento, essa formação. Terceiro ponto foi nós trabalharmos no projeto. Quando nós identificamos essa ordem da complexidade aqui, né, e aí eu volto a compartilhar o meu slide com vocês, nós falamos, a gente precisa de dar um passo atrás, porque antes de falar de qualquer um desses conceitos, né, aqui de saúde, saúde mental, bem-estar e felicidade, a gente tem muitas iniciativas para isso, mas a gente precisa de trazer um olhar para a nossa cultura de pessoas, como nós estamos comunicando para as pessoas de dentro da organização. Então, o primeiro trabalho foi uma revisão de posicionamento. Em outras palavras, foi employer branding, tá? Foi assim, um banho de loja em tudo que nós já tínhamos, porque tínhamos muitas iniciativas, muitas ações, mas não tinha um branding que se comunicava para o colaborador. A área de benefícios tinha tantos benefícios, mas que o próprio colaborador não sabia de alguns benefícios e por isso não usava, né? Então, muitas pessoas não sabiam que tinha, né, a parceria de uma plataforma de psicoterapia, né? Muitas pessoas não sabiam das iniciativas que a gente tinha de bolsas, de cursos, enfim. Então, algumas questões específicas a gente precisou de dar um passo para trás e falar de na verdade, eu trouxe o brand, mas na verdade um rebranding da marca, né, de como nós posicionaríamos. Quando nós fomos nesse rebranding da marca, a gente viu que comunicávamos os produtos de pessoa, mas de forma impessoalizada. Então, não tinha pessoas na imagem, na forma, né, o discurso não se conversava. E aí, nesse rebranding, né, foi fotógrafa para dentro da empresa, fotografar colaboradores de várias formas, em N lugares diferentes, de várias formas diferentes, para a gente falar. Vamos comunicar, né, levando pessoas de verdade, não imagens, não bonecos, e essas pessoas de verdade dentro da companhia, dentro dos nossos projetos, das comunicações e das ações. Então, foi feito isso, né? Esse reposicionamento, esse rebrand. E vamos entender a pessoa como um ser integral, né? Também. Então, qual é a linha de raciocínio desde a chegada do colaborador, né, com a área de atração e seleção, depois no seu onboarding, nos programas de sustentação e desenvolvimento e até ali, né, em outros programas de transição, de movimentação de carreira, de desligamento, como a gente pode comunicar em uma linguagem melhor. Nós estamos nesse momento, nessa parte de ter essa sinergia agora transversal entre todas as áreas, entendendo que são 11 mil colaboradores espalhados no Brasil inteiro e que o desafio de comunicação é um desafio do mundo atual e a gente tem se reposicionado para essa comunicação ser mais assertiva e efetiva. Além disso, né, alguns benefícios foram lançados. Somos uma indústria farmacêutica. O nosso colaborador, ele compra medicamento, sendo que ele produz aqui dentro e tem um baixo custo. Então, foi lançado um programa que foi A Farmácia Tem Valor. Então, todos os colaboradores puderam, né, pegar a medicação para eles próprios, para cônjuge e filhos, né, dependentes ali direto, sem custo, desde que fosse prescrito, né, e tivesse ali, né, na nossa farmácia disponível. Então, esse foi uma questão que nós trouxemos de coerente com o negócio, né? Então, dentro do propósito e bem-estar para todos, né? Porque somos uma indústria farmacêutica. Então,
como nós podemos levar saúde e bem-estar para todos se as pessoas estão produzindo ali dentro, mas elas não têm direito a isso. Se elas quiserem, elas vão comprar, e às vezes de alto custo. Então, conseguimos aí trazer isso, que foi um grande movimento junto com esse reposicionamento, e começamos a trazer pontos do que as pessoas valorizam, né? A gente entende que saúde mental passa por uma questão também de vida financeira, né? Sem dinheiro, sem o básico ser atendido. Então, foi lançado um programa que se chama Saúde Financeira Tem Valor. Então, para as pessoas terem acesso ali a essa parte financeira, não com um aumento de salário, mas a gente vê um déficit gigante de educação financeira de base, né? E as pessoas às vezes têm um aumento de salário e mesmo assim elas continuam endividando mais ainda, né? E a gente entendeu que precisava de ter esse momento. Então, tanto com palestras quanto com desenvolvimento, mas com consultorias presenciais. E os outros benefícios nesse rebranding que hoje dentro da indústria são vários que a gente já tinha. Com isso, a gente falou, a gente precisa também de evoluir em relação à saúde mental. E aí a área de saúde e benefícios que foi formada dentro desse processo se juntaram, né? E nesse rebranding, né, trazendo aqui mais humanização, uma forma, falamos aqui, cuidamos de você. E aí foi lançado, né, recente agora, o programa Saúde Emocional Tem Valor, tanto como benefício, mas como saúde. Aí tendo o módulo Sensibilizar, e esse módulo tem como foco a redução do estigma, né, em saúde mental, tanto olhando para a promoção, né, do autocuidado, quanto para o tratamento. Então, quando a gente olha para a saúde mental, a gente precisa de entender o colaborador enquanto adoecido, que aí a gente não está falando de saúde mental, a gente está falando de doença mental, um cara que já tem um diagnóstico de CDF, né, já tem lá, já está afastado da empresa ou está caminhando para isso, então ele já está adoecido ou em um processo de adoecimento, e falar de saúde mental no sentido de promoção e de prevenção, para que essa pessoa que hoje está bem, está produtiva, ela mantenha isso, né? E ela previna chegar nesse nível de adoecimento. Então, esse módulo sensibilizar teve esse foco, as duas frentes. Muito tabu, né, em liderança, em pessoas, então essa sensibilização massiva para todos, para 100% dos colaboradores. O módulo aprender, né? A gente sabe que o líder, ele ocupa uma função importante dentro dos aspectos de saúde mental. Ele é a linha de frente, ele é quem representa a empresa ali para o colaborador. Então, esse módulo é capacitar esses líderes e promover um ambiente psicologicamente mais saudável e seguro. Então, dentro das nossas ações de escola de líderes, né, escola de negócios, a gente colocar o tema também saúde mental, colocar o tema também, né, de prevenção de suicídio, de outras doenças, né, de fazer campanhas para que as pessoas aprendam e minimizem o estigma do tabu e os líderes saibam lidar com o seu colaborador nesse momento. O módulo Cuidar, que é o colaborador no centro do cuidado, então, tanto esse acolhimento, gerenciamento dos casos, integrando a saúde mental à estratégia da organização. Então, quando a gente fala integrar a saúde mental à estratégia da organização, parece que são duas coisas, né, que não se vinculam uma com a outra. Toda estratégia de resultado é feito por meio, através e com pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa com boa saúde mental pelos dados, você sabe que ela vai ser mais produtiva, mais efetiva, mais engajada dentro disso. E o foco na ampliação do acesso dos cuidados à saúde mental. O módulo integrar, que é o acesso aos recursos oferecidos pela companhia, né, para um cuidado integral de saúde. Então, promoção de questões de atividade física, alimentação saudável, educação financeira e terapias. Então, olhando saúde emocional, né, a gente não trabalhou como saúde mental, mas a emocional da pessoa num aspecto mais abrangente, ele precisa de entender que para ele estar bem, ele tem que se movimentar fisicamente, ele tem que se alimentar bem, ele tem que estar saudável com a sua higiene do sono, com a educação financeira e com as terapias em dias. Então, esses foram os módulos. E trazendo para vocês os passos, né? Assim, como que a gente trabalhou. O acesso dos colaboradores, né, aí pelos parceiros, então trazendo aqui para vocês todos, e indo primeiro nessa captação,
Depois, nessa estratificação, né, então, o mapeamento da saúde emocional dos colaboradores usando o SRQ-20, né, que é um questionário de rastreabilidade aí de doença mental, o acolhimento, né, esse acolhimento é vindo de duas formas, gerenciando os casos de maior complexidade e também tratando nessa promoção e prevenção de saúde. E um ecossistema com ações estruturadas de todas as áreas envolvidas, né? Então não adianta uma única área, né? E quando eu falo uma única área, não é só a área de saúde. A área de saúde tem que estar junto com a área de benefícios, mas tem que estar junto com a área de desenvolvimento organizacional, tem que estar junto com a área de segurança. Sobretudo, essas áreas que são suporte e apoio, não adianta estar tudo junto em prol de uma causa se todas as lideranças de todas as áreas não entendem e não vinculam a isso, né? Porque eu tenho que ter sinergia e eu tenho que ter coerência também, né? Eu brinco quando eu falo de coerência, não adianta você trabalhar o seu employer branding muito bem, você trabalhar o seu onboarding muito bem do colaborador e você não trabalhar essa manutenção dele ali dentro. E a manutenção, muitas das vezes, dentro das organizações, é por meio e através da liderança. Então, como nós podemos ser parceiros e apoio dos líderes entendendo que eles cuidam de pessoas, então também precisamos de cuidar deles e eles se sentirem que têm suporte e apoio para esse cuidado também, né? Que foi dentro do que nós fizemos e trabalhamos. Trouxe de uma forma sucinta um recorte, porque se for falar de tudo, tem muita coisa, tomaria a noite bastante tempo aqui. É, O que me deixa muito feliz no momento, na empresa e de como as empresas vêm se movendo é como o mundo ele não tem mudado. Ele já mudou, né? Isso é fato. Os dados estão aí, a pandemia veio e acelerou muita coisa. E o Gary Hamel, né, professor da London Business School e o autor do livro Futuro da Administração, ele trouxe uma fala em 2015, né? Pela primeira vez, desde o despertar da era industrial, a única maneira para se construir uma empresa que seja adequada para o futuro é construir uma que seja adequada aos seres humanos. E eu falo sempre, né? Empresa não são quatro paredes, não são maquinários robustos, não é tecnologia de ponta, empresa é pessoas, é feita com pessoas, né? E atinge resultado por meio e através de pessoas. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, com os líderes dentro das organizações, a gente tem uma chance de efetividade. Sobretudo, né, fatores de sucesso aí para implantação do programa e vir. Veio um pedido. Desse pedido, houve-se a influência e o convencimento que uma área só não faria a diferença total. Houve-se a construção de parceria. Como é uma mudança de cultura, o board ele tem que estar completamente convencido e a par. Então, deve ser top-down, ou seja, de cima para baixo. O convencimento ele pode ser bottom-up, né, de baixo para cima. Eu posso levar, aprovar, mas a mudança significativa quando envolve cultura precisa de ser top-down. Então, como eu convenço um CEO, como eu convenço um executivo da empresa? Com dados e fatos, números. Isso é um fato, a gente não vai fugir disso. Ele, mas tem como mensurar, tem como dizer? Sim, né? Ao invés de fazer a pergunta quanto custa investir, né, nesse programa, quanto custa não investir? Quais são os nossos dados, né, de absenteísmo? Quais são os nossos dados de turnover? Quais são esses números? E como eu posso acompanhar isso através de indicador? E não só o indicador do número em si, mas o indicador também de fidelização das pessoas. Porque não basta atrair e desenvolver, eu tenho que fidelizar as pessoas. As empresas hoje falam em retenção. E eu não gosto de usar essa palavra, né? Eu gosto de usar fidelização. Retenção lembra a área do call center, quando a pessoa já está puta, em outras palavras, quer desistir e a pessoa fica ali convencendo a ficar. Hoje se fala de fidelizar, a ponto da pessoa não querer sair do ambiente a qual ela está. Então é isso, pessoal, trazendo aqui, eu abro para quem tiver dúvidas, perguntas, deixo aqui também meus contatos, né, meu LinkedIn, o Instagram, meu telefone também, né, sou bem disposto, acessível e disponível, amo, né, o desenvolvimento humano, a psicologia positiva, falar desses temas,
Às vezes demoro para responder pelo volume de atividades e de coisas, mas a hora que eu paro e entro no WhatsApp, eu respondo todo mundo. Estratégia que eu faço comigo, gente. As pessoas falam, eu te mando mensagem, você nem recebeu. Eu recebi, é porque o meu celular ele é 100% silenciado e foi uma estratégia que eu adotei de produtividade desde 2016, porque eu tenho horários que eu entro e eu respondo todo mundo, enfim, para eu conseguir, né? Foi um momento de um processo que eu fiz para entender que eu sou humano, sou limitado e para dar conta de tudo que eu faço, eu tenho que estabelecer algumas questões aí. Faço tudo que eu faço porque eu faço tudo o que eu amo, né? Então, é isso que me move, isso que faz eu estar aqui com vocês, fazendo essa participação. Vocês têm espaço para dúvidas, perguntas, Poliana? Como seria de antemão? Muitíssimo Maravilhoso. obrigado pelo convite. Imagina, eu que tenho que agradecer demais, imensamente pela sua disponibilidade de sempre me atender com muito carinho, né? Sempre que eu peço algo para você, você nos entrega esse ouro como você entregou agora, né? Acho que pela reação do pessoal aqui muito boa, não só a explanação, mas a nos levar à reflexão, né? De como nós podemos atuar com isso, a diferença que nós podemos fazer na vida das pessoas, e mais do que isso, o impacto dentro de uma empresa, como falar um pouco mais estrategicamente. Então, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? O pessoal perguntou, a Isabela falou que projeto bacana, obrigada por compartilhar conosco, né? Maravilha, programa maravilhoso. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu vou disponibilizar também produção, como é bom. Exato, o Linda Mata colocou, né? Ele, excelente apresentação, também sou da produção. Como é bom ver que eu estou no caminho para buscar levar isso para a empresa. Está no caminho certo para levar e buscar isso para a empresa que ele trabalha. Maravilhoso isso, muito bom. Eu vou disponibilizar a gravação, algumas pessoas perguntaram, já está sendo gravada aqui no Zoom, logo em seguida eu coloco lá no grupo também de WhatsApp para vocês. O Eli, como eu disse, ele é nosso professor aqui no IPOG, a gente tem outros projetos juntos. Eu falei para ele da formação, né? E eu convidei também, falei em outro momento, reforçando o convite, até comentei o nome dele semana passada para vocês, para ele estar conosco justamente assim como ele fez aqui agora, para trazer o conhecimento teórico, que ele tem bastante, e conhecimento prático também, né? Eu falei isso para ele, reforço aqui. O bom do Eli é que ele fez a formação, né? Tem a formação da psicologia positiva, como happiness manager, mas ele também tem a experiência prática, que acho que nos enriquece aqui também. Então, obrigada mais uma vez, Eli. Fico imensamente feliz por aceitar o meu convite de estar aqui conosco. Obrigado, Poliana. Fico extremamente feliz, né, pelo convite e estar aqui reforça a minha missão, né, de vida e que eu descobri durante a formação de psicologia positiva. Além da Karina, vi aqui da aula a Risonete, a Adriana, né, vi algumas pessoas da aula do fim de semana. Maravilhoso. Que Muito ótimo. legal. Obrigada por compartilhar, a Adriana colocou aqui também. Um outro ponto que eu fiquei de até de passar para o pessoal aqui, e também para o Eli ver, estava aqui olhando na plataforma não, né? Aqui no site da ForHap, algumas pessoas já se cadastraram, mas é só para comentar que já está disponível. Deixa eu só colocar aqui na seção inicial, da página inicial. Depois que a pessoa se cadastra, quando você fizer seu login, você vai cair já direto numa página escrito sessões. Aí você pode colocar aqui na página sobre, aí você pode incluir sua foto, escolher sua foto para colocar ali. Aqui ele vai te pedir descrição de como você quer que apareça o seu nome. Isso aqui, pessoal, para contextualizar para quem está chegando aqui hoje, esse é o Assessment Flow que vocês podem utilizar gratuitamente para avaliar bem-estar no trabalho. Então, você pode se cadastrar, essa é a ideia de fazer uma apresentação sua profissional, né? Como nós estamos falando para profissionais, para que você se apresente como consultor, na área de recursos humanos, crie sua apresentação, enfim, como mentor. Então, você pode aqui escolher sua foto, colocar seu nome, sua formação, qual que é a sua especialidade aqui, né? Eu não coloquei ainda, porque eu estou fazendo junto com vocês, para vocês verem, uma descrição de formação, por exemplo, psicóloga, né? Mestre em psicologia, e aqui você coloca o que mais que você quer explicar sobre você. Seu contato, 62, telefone 999193496.
Aqui é porque eu estou usando o acesso do Pedro, né? @Poliana Landim, que é o meu Instagram. E aqui o LinkedIn. Quando você colocar em visualizar, aqui já vai aparecer para você uma prévia de como vai aparecer para as pessoas que você encaminhar o seu link de avaliação, tá? E aqui tem o ícone que, ao clicar, a pessoa vai direto ou para o seu WhatsApp, o número que você colocar, ou da sua empresa, enfim, direto para o seu Instagram, direto para o seu LinkedIn, ok? Então já está vinculado. Aí é só, opa, sair da visualização, só salvar. Sessão que nós vamos deixar aberto durante o mês de dezembro. Então, não vai estar aberto agora para as aplicações, a gente vai deixar durante todo o mês de dezembro para aquelas pessoas que até perguntaram, pô, olha, minha empresa é grande, né? Enfim, pode ser a quantidade que vocês quiserem utilizar. Quando você cadastrar uma sessão, você vem aqui, cadastrar nova sessão, você pode colocar o nome que quiser, né? Happiness Manager, por exemplo. O status, aguardando, porque estamos aguardando a resposta das pessoas, a data que você quer abrir, enfim, eu vou abrir lá para minha empresa só no dia 29 de novembro. A partir de que horário? A partir, sei lá, das... Coloca um horário comercial aqui. Às 8h30 já vai estar aberto. Então, você vai criar a sessão e vai estar disponível depois para você aqui criar o login específico da sessão para você enviar para as pessoas, tá? Mas esse a gente vai disponibilizar a partir agora do início de dezembro, né? A partir do dia 1º, colocar dia 2, que é segunda, né? O primeiro dia útil de dezembro, vocês podem utilizar. Vou sempre colocar lá no grupo, embora nem todos que estejam no grupo estejam na formação, independente disso, gente, eu vou sempre disponibilizar. Isso aqui é uma coisa, né? Happy Flow é uma coisa, formação Happiness Manager é outra, tá? Então, só para desvincular. Todos os que estão lá no grupo da Masterclass vão ter acesso gratuitamente para poder utilizar. Então, eu vou sempre mostrar esses acessos aqui para vocês, tá? Assim que tiver tudo ok. Sim, vou disponibilizar. Vou disponibilizar para vocês. Tudo lá. 2.000 colaboradores. Tudo bem, Isabela? Bora montar junto com você. Inclusive, a gente te explica direitinho como montar a sessão, como escrever o nome dos departamentos para você filtrar. O Pedro está fazendo justamente isso. Um upgrade que eu pedi para ele fazer hoje foi isso. Nomes de departamentos, para depois você conseguir filtrar com muita facilidade, tá bom? E aí, gente, quero reforçar o convite a vocês para virem para a certificação. Quando eu digo certificação, é porque tem certificação, inclusive, pelo MEC. Quem terminar a formação recebe um certificado escrito. Você tem a formação como Happiness Manager, certificado pelo MEC. E nós estamos buscando, não vou dizer buscando porque parece ser futuro, né? Até vocês finalizarem, também terão uma outra certificação que eu disse que seriam cenas dos próximos capítulos. Para quem não estava aqui semana passada, eu abri as inscrições para uma formação como justamente um gestor de felicidade corporativa. Então, nós teremos todas as aulas ali dentro de uma plataforma que você vai poder assistir, reassistir. Inclusive, essas masterclasses, elas já vão diretamente para lá também, né? Enfim, para vocês terem acesso durante o período aí que estiver na formação. Então, você tem a parte de formação teórica, que eu vou disponibilizar novamente aqui para vocês, que é o conteúdo baseado na psicologia positiva para como você ser um gestor, fazer esse trabalho que ele está nos mostrando aqui que fez, que é conhecer a psicologia positiva, vou colocar aqui o conteúdo, né? Conhecer as bases da psicologia positiva, por que que você deve ser um gestor, né? Todos esses cenários do Brasil, as bases da psicologia positiva, incluir também algumas coisas que hoje eu utilizo em mentoria, por exemplo, o trabalho com sabotadores, com feridas emocionais. Coloquei aqui também os outros pilares do bem-estar, né, do PERMA H ali, liderança positiva, inquérito apreciativo, a parte de potencial humano, que é talentos, pontos fortes. Então, por isso que eu disse que vai um pouco além da formação de Chief Happiness Officer, né? Porque tem talentos, tem pontos fortes, tem forças, tem BTI, tem perfil comportamental, tem como você fazer um projeto de felicidade e bem-estar, e algumas aulas que já estão também prontas, que é como você se posicionar melhor e pontuar melhor no LinkedIn, que é uma aula com o Carlos Costa. Ele nos ensina ali que como você vai até olhar, não sei se vocês já olharam, eu já olhei o meu, com o link que ele me disponibilizou, você tem como olhar qual é o seu índice dentro do LinkedIn. Ele te compara assim, qual é o seu ranking dentro das pessoas do seu setor, do seu segmento.
quanto maior essa pontuação, mais nós somos vistos pelas pessoas. Então, é uma forma de gerenciar estrategicamente seu LinkedIn. Como utilizarmos a nossa comunicação, maravilhosa Liliane Bueno e a Andressa Nunes, e sobre redes sociais com a Amanda, que é quem faz hoje, quem cuida das minhas redes sociais também. Então, é um conteúdo que eu gostaria de levar para as pessoas, né? Como ser um gestor de felicidade com base na psicologia positiva, tem como você ser um mentor com as bases ali também do potencial humano, como nós vamos levar isso para as organizações. Além disso, que é conteúdo, né? Isso é conteúdo. Aí sim nós temos encontros de discussão mensalmente. No nosso grupo, ao vivo, nós vamos falar ali sobre cases, práticas, inovações. Eu trago convidados, assim como ele, eu convidei, né? Trago convidados, pessoas que eu tenho acesso para falar conosco e nos formar. A ideia é essa continuidade de contato, de troca, né? De nós temos uma comunidade que as pessoas juntas estejam ali juntas, levando bem-estar para as organizações. Então, por isso que são encontros mensais também ao vivo, aqui no Zoom, deixo claro que gravado, mas a gente já tem uma programação de datas para que vocês se programem para estar aqui também. E aí, junto com essa formação, certificação, prática, nós queremos trazer possibilidades de atuação. Uma das possibilidades é continuar aqui utilizando as estratégias como o RapFlow, como os outros instrumentos de inteligência artificial que nós vamos implantar. Então, por mais que sejam desvinculados, é claro que o primeiro grupo, os analistas primeiros, que eu vou trazer todas essas formações complementares da minha empresa de inteligência artificial e psicologia positiva, é claro que vai ser aqui para o pessoal da formação em Happiness Manager, né? Então, é um convite para vocês fazerem, continuarem conosco aqui, desenvolvendo projetos de bem-estar. Semana passada, nós já tivemos essas informações, né? Tivemos uma oferta aqui para vocês também. Vou deixar novamente esses slides para vocês no grupo. E vou disponibilizar também aqui com relação a valores. Opa, aqui. Semana passada nós tivemos a oferta em combo em dupla, né? Só que hoje nós temos a possibilidade também de você fazer o plano 1, que é só acesso à comunidade, ou seja, você se certificar, como eu disse, tem um certificado aprovado pelo MEC, como Happiness Manager, R$ 2.500, e a plataforma que eu uso é a QIFI. Então, na QIFI, algumas pessoas já até adquiriram aqui também, sabe que pode parcelar em até 12 vezes por essa plataforma, tá? No cartão de crédito, o parcelamento é diretamente com eles. Ou eu acho que todos que compraram, quase todos, na verdade, né? Grande parte dos que compraram com a mentoria. O que é a mentoria? A minha mentoria Essenza é uma mentoria que eu já atuo com ela justamente para ajudar as pessoas nesse momento de transição de carreira, ou fortalecimento de carreira, ou, Polly, quero usar melhor os meus talentos, eu quero aprender na prática, olhar um pouco para mim, né? Então, é uma mentoria focada no desenvolvimento de carreira e de potencial humano. Então, são 4 sessões em grupo, mas algo que as pessoas que já compraram não sabem é que nós temos 5 sessões. Porque 4 sessões são em grupo, mas todas as pessoas eu faço questão de ter uma sessão individual comigo aqui na mentoria. Então, para quem já adquiriu, vale isso também, né? Que é o 4+1, que é 4 sessões em grupo, focado ali justamente vida profissional, usando minhas forças, meus talentos, enfim. Mas essa uma sessão aqui, que é comigo, é o olhar meu com você, né? Mais ou menos 1h30 a gente fica juntos ali, olhando a sua realidade, para que você possa se tornar, seja um Happiness Manager ou outras atuações que você queira fazer a partir da psicologia positiva, desenvolvendo seu potencial humano. E aí, como é combo, o valor é diferente, né? Hoje, a mentoria sozinha, ela tem um valor, mas a mentoria com a formação, que ficaria em torno de R$ 4.000, é R$ 3.000. Do mesmo jeito, parcelado em até 12 vezes na plataforma QIFI. E aí, nós temos, então, certificação, todos esses encontros mensais durante 6 meses, né? São 6 meses ali de acompanhamento, e tem também os 4 encontros, 4+1, que é a mentoria Essenza. Então, seria certificação mais mentoria Essenza. Então, meu convite é estejam, a Regiane, estejam conosco, estejam comigo, né? Esteja conosco, que eu falo aqui, profissionais como Eli, que aplicam na prática também, esteja conosco espalhando o florescimento humano. Se for possível caminhar conosco, né, caminhar aqui na mentoria, eu ficarei imensamente feliz e honrada com a confiança de vocês. Mas assumo novamente o meu compromisso, que é auxiliar as pessoas a florescerem e a espalharem florescimento humano.
seja na mentoria, seja aqui na formação, seja como coordenadora do IPOG, como eu sempre faço, seja nas empresas. Então, meu compromisso com vocês continua o mesmo, viu? Então, muito obrigada. Vou deixar o link aqui, vou colocar, na verdade, o link lá no grupo de WhatsApp das inscrições. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado também. Algumas pessoas falaram, Polly, tem o meu 13º sai dia 30, o que que eu faço? Eu quero entrar, ou o meu cartão vence depois de amanhã. Enfim, esses casos particulares, vocês têm toda a liberdade para me procurar no privado também, tá? Então, eu estarei à disposição de vocês. No mais, muito obrigada. Mais uma vez, reforço o agradecimento ao Eli e a todos vocês. Uma alegria estarmos juntos nessa noite mais uma vez. Então, um beijo. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Eli. Tirei umas fotos, vou te mandar, viu? Ah, obrigado. Obrigado, pessoal. E Poliana, sensacional as temáticas, viu? Até escrevi aqui, super integrativo. A parte do LinkedIn, uma super sacada. Eu Uhum, sempre falo para as pessoas que a gente precisa de posicionar para além do emprego, para nossa empregabilidade. E muita gente não sabe, né, de como mexer, como se posicionar. Então, muito legal. Parabéns aí pela construção. obrigada, obrigada. Fico feliz por isso. Obrigada. Pessoal, alegria, Soraya, beijo. Obrigada, alegria te rever, né? E a todos os alunos aqui também. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau!